Boa tarde. Oi, Léo, boa tarde. Olá, Luiz, boa tarde. Tá me ouvindo bem? Sem problema. E você, como estão as coisas? Como um bom baiano, morrendo de frio, com esses 24, 23 graus em Salvador. Pois é isso aí, amigo. É coisa de nós nordestinos somos assim mesmo. Companheiro, já temos 12 pessoas aí online, né? Vamos ler uma mensagem enquanto as pessoas conectam, para em seguida a gente fazer a prece, né? Logo que o sol despontar no horizonte, saúde-o com pensamento de louvor ao Pai Criador. Levantando-se também, iniciando seu trabalho. Mantenha firme em sua mente o desejo de ajudar a todos e de cumprir com perfeição todas as suas obrigações. E assim, poderá deitar-se ao finalizar o dia com consciência feliz por haver cumprido o seu dever. Pois bem, meu amigo, vamos cumprir o nosso dever para dar início à nossa atividade, vamos orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade de trabalho. E conforme Jesus nos ensinou, vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentações. Livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Pois é, companheiro. Aí estamos prontos para mais uma atividade. E na atividade de hoje, nós vamos fazer de uma forma diferente. Nosso companheiro Léo, que já é conhecido de todos nós aqui da Casa da Fraternidade, ele logo do início ele poderá falar logo mais algo que ele deseja. A ideia, Léo, hoje é, no primeiro tempo, vamos fazer, você vai fazer uma exposição, não é isso? Em seguida, a gente vai dar um break, reconecta, para voltar com perguntas. Então, pessoal, vamos preparando as perguntas, as dúvidas, desde já, né? Porque a gente já tem dúvida desde o último encontro. E uma das coisas que você falou, Léo, é que hoje começaria fazendo uma, uma explanação que responderia parte daquelas perguntas que não foram todas respondidas da outra vez. Então, aqueles que fizeram perguntas e é o momento agora que o Léo começa a falar. E aí, tendo alguma dúvida, vamos preparando as perguntas. Léo, fique à vontade, a casa é sua, vamos em frente. Perfeito, Luiz. Muito obrigado a você. Muito obrigado a todos da Casa da Fraternidade, a você que está nessa live aqui agora. Muito obrigado pelo seu carinho, por ter Eu vou participado. escapulir e volto daqui a pouco, viu? Estou aqui Tá do lado. bom, tá bom. Boa sorte, tchau. Muito obrigado a todos pela participação. E a gente vai começar a dialogar. Por favor, façam as perguntas a partir de agora, né? A gente vai conversar mais sobre aspectos práticos a respeito desse tema que nesse momento que todo mundo está vivendo, a gente tem uma série de dificuldades e de conflitos com os nossos filhos, notadamente sobre as questões relativas à convivência, ao diálogo, a obedecer e a ceder. Tudo isso está muito intenso nessa época. Mas para poder começar, eu vou começar de uma forma mais prática, contando relatos, casos. O nosso contrato hoje aqui é que esses são casos reais, eles aconteceram de verdade, mas eu vou alterar os nomes, algumas situações, alterar o gênero a partir dos relatos, mas todos esses casos que eu vou contar aqui são casos verdadeiros. E o primeiro deles é, eu tenho uma amiga, Carol. Carol, ela estava passando por uma certa dificuldade e ela me chamou para poder acompanhar ela lá no centro da cidade, aqui mesmo em Salvador, alguns anos atrás. A partir dessa dificuldade de Carol, que era algo.
relativamente simples, pelo menos do meu ponto de vista, mas para ela era muito complexo e complicado, nada muito grave, mas ainda assim ela demandava uma companhia, uma presença amiga que desse suporte a ela, naquele momento para ela então difícil. E aí eu fui seguir com ela. Ela me pegou no trabalho, eu segui. A gente estacionou próximo a um shopping no centro da cidade. E aí seguimos para o local onde Carol tinha que resolver as situações dela. Foi aí que muita coisa interessante aconteceu. Quando a gente retornou, Carol tinha esquecido onde tinha colocado o carro e ficou muito agitada. E a gente andando no local onde possivelmente estava estacionado, ela ficou inquieta, né? E muito agitada. E ela passando por um local, ela disse bem assim: olha, Léo, veja aí, como é que a pessoa estaciona o carro desse jeito? E eu do outro lado da rua, né, meio que também, porque não lembrava qual era o carro, eu apenas entrei e saí com ela. E aí ela, porque eu perguntei qual é a cor do carro, qual é o carro, e ela não sabia dizer qual era a marca exata do carro, apenas me disse a cor. E aí ela mostrando do outro lado da rua, Léo, olha aí, como é que uma pessoa estaciona o carro desse jeito aí, atrapalhando todo mundo, tem tanto de distância do outro, e a gente seguiu. A gente seguiu, eu olhei, a gente seguiu. Daqui a pouco o rapaz da Zona Azul, ele veio correndo até a gente e disse assim: senhora, aquele carro é o seu. E aí eu olhei assim para ela não tinha lembrado qual era o carro dela. Isso eu estou trazendo para vocês porque isso acontece muito na família, mas não do ponto de vista de esquecer o carro ou coisas assim. Esse é um processo característico de defesa, um sistema psíquico de defesa comum para poder lidar com dilemas que a gente não suporta lidar. E no jogo familiar, nos dilemas e nos entraves da família, é muito costumeiro, como tentativa de defesa, a gente esquecer de coisas que foram alimentadas, foram planejadas e que também é responsabilidade nossa. Normalmente a gente, para poder se defender, a gente responsabiliza o filho adolescente, a criança, ou até mesmo o companheiro e companheira pelo dilema que a família está envolvida. Poucas vezes, muito poucas vezes, a gente assume a responsabilidade sobre aquilo que está acontecendo, de modo a poder ajudar e contribuir para que aquilo possa ser superado. O atual momento da humanidade é responsabilizar quem quer que seja pelo dilema que tem acontecido. E o comum na história das famílias é a gente responsabilizar os nossos filhos, que normalmente são os mais indefesos para lidar com esse dilema de autoridade. Nisso é formado pactos, alianças, nisso é estabelecido contratos invisíveis, no qual os filhos estão nesse emaranhado e têm dificuldade em lidar com essas questões. Esse sistema psíquico de defesa também lembra outra questão, que é a questão da projeção, da gente lançar para o outro coisas que são nossas. E isso é costumeiro nas relações familiares. E isso me lembra uma questão que é dita por várias vertentes ortodoxas religiosas,
de que a família está acabando, de que o fim está perto porque filho está desrespeitando o pai, quando na realidade o que a gente observa são tentativas, e algumas muito desorganizadas, de romper esse vínculo doentio, adoecedor, das relações que tem entre os filhos e os pais. E muitos desses processos, eles são processos inconscientes, não são intencionais. Muitos desses processos, já estudados de longa data, e isso remonta da época da Guerra do Vietnã até o presente momento, em que áreas da psicologia, especificamente, se interessaram pelas questões familiares, a gente vem observando alianças, processos transgeracionais que são passados de uma geração para outra e se mantêm durante várias gerações. Isso tudo vem reafirmar aspectos de lealdade, porque veja, se eu não faço como minha mãe faz, se eu não faço como meu pai faz, se eu não obedeço a esse mando da paternidade, da parentalidade, eu estou traindo. Então, do ponto de vista íntimo do psiquismo humano, isso, para alguns jovens e para algumas crianças, isso é insuportável. Tanto é que é muito comum, em alguns dos casos, os indivíduos produzirem sintomas, adoecerem, sem qualquer causa, sem qualquer etiologia médica conhecida. E aí a gente toca num personagem importante da história, que é o psiquiatra britânico, perdão, o pediatra britânico, Donald Winnicott. Donald Winnicott, ele foi famosíssimo durante muito tempo na história, tanto da medicina, mas principalmente da psicanálise, porque ele trouxe vários elementos desse convívio entre filhos, bebês e pais que são importantes ressaltar. E que se a gente tivesse acesso a essas informações, a gente poderia lidar muito melhor com esses dilemas que são comumente vividos nos seios da família e podia avançar tranquilamente sobre isso. Um desses exemplos é o fato de que, não suportando uma grande dor, um grande dilema, uma grande questão no mundo psíquico, né, na nossa mente, a mente transfere para a gente, ou transfere para o corpo, esses problemas, essa dor, essa angústia. E Donald Winnicott, na época, ele chamou isso de somatização, que é muito conhecido por diversas pessoas. Talvez as pessoas não conheçam quais são as origens dessa somatização, mas muita gente já falou e já ouviu falar que algumas doenças de pele são somatizações. Hoje a medicina trata como transtorno somatoforme. Vejam, a origem, na maioria das vezes, em grande parte dos casos, se dá um conflito íntimo no seio da família. E quando eu falei que determinadas abordagens ou vertentes religiosas enunciam apocalipticamente que a família está acabando, na realidade há um processo em curso, sócio-histórico, mas sim, também da providência divina, para poder tentar lidar com essas questões no seio da família. Porque grande parte das violências, elas acontecem dentro da família, e aqui eu ressalto a violência sexual, que está em torno ou mais de 70%. Grande parte das violências psicológicas acontecem no seio da família, que aí a gente já salta de 70% para 83%.
dos casos registrados. E muitas dessas famílias, por conta de uma questão que envolve poder, papéis, um certo rigor na relação afetiva entre os membros da família, grande parte desses registros ou desses relatos não são denunciados. Como lidar com essa situação, se não possibilitando a flexibilização da família? E aí, sim, os nossos filhos encontram afetividade fora da consanguinidade. Os nossos filhos, os nossos parentes começam a conviver mais com outras pessoas e registrar aquisições afetivas, morais, comportamentais a partir de outros membros que não apenas e nem principalmente os membros familiares dentro daquele núcleo consanguíneo. Isso não é sinal de que a família está acabando e que tudo está chegando ao fim, mas é um instrumento dado à providência divina para poder lidar com essas questões, principalmente sobre a violência e sobre a questão relativa aos traumas e os problemas psicológicos, alguns graves, trazidos por um aspecto familiar a qual a família não consegue enxergar. E nesse momento eu preciso trazer um outro caso específico que remonta a esse tema, que é o exemplo de uma certa feita. Eu era conselheiro diretor de um centro espírita e uma, uma participante do centro, uma trabalhadora do centro, ela falou que eu cerceava muito a participação dela. Eu era, inclusive, violento em cortar a possibilidade dela de atuar, de decidir, de fazer diferença frente ao trabalho do centro. Eu ouvi atentamente e, passei muito tempo meditando sobre aquilo, mas, acima de tudo, eu pensei, de acordo com isso que surge nesse momento, no que é que eu posso ser útil a essa pessoa que traz dilemas para mim? Porque, sim, eu poderia estar realmente praticando isso, mas acima da culpa do vilão ou do herói ou da vítima, tem todo um aspecto que precisa ser observado ao lado disso tudo. E foi aí que eu tomei a decisão. Ela morava muito perto do centro espírita. Foi aí que eu tomei a decisão de sair mais cedo do trabalho nos dias que eu iria trabalhar no centro espírita e passar na casa dela. Porque de casa, com binóculo, observando os problemas alheios, muito dificilmente a gente encontra a solução e ampara as pessoas nesse processo. Normalmente, nessa posição mais distante, a tendência é julgar e culpar. Foi aí que eu comecei a comprar pão, comprar broas, alguns salgados, repetidas vezes, e bater na porta dela, pedindo um pouco de café. Porque, segundo eu dizia, eu saí cedo do trabalho e estava com fome. Estava realmente, mas aquilo tinha um outro objetivo. E foi assim que ela começou a abrir sistematicamente, nas segundas-feiras, a porta da casa dela para que eu, antes do trabalho, pudesse me alimentar. Foi nesse processo que eu descobri que ela vivia uma vida muito difícil com relação aos dois filhos homens. O filho mais velho morava no andar de cima daquela casa, com a esposa e com o neto dela, e o filho mais novo morava na mesma casa que ela no térreo. E os três, inclusive o neto, invalidavam sistematicamente, e sim, violentamente, a opinião dessa pessoa.
que não tinha possibilidade de falar nada, que era sistematicamente negada nos seus desejos. E é sobre isso na reunião no Centro Espírita. E aí, insistindo e continuando com certo cuidado, até me afastando em determinados momentos para não ser muito intrusivo, eu ouvir dela mesma, dessa mesma pessoa, que o casamento dela tinha sido difícil e tinha sido nessa temática de invalidação da voz, do desejo, da opinião, e que a infância dela tinha se transcorrido da mesma maneira. Então era um aspecto projetivo que era lançado. E aí eu emprestei um pouquinho o ouvido, conversei, me aproximei e tentei lançar questões e um certo amparo para tentar auxiliar nesse processo. Vejam, a família, ela marca determinados papéis de uma maneira simbólica e não precisa falar. Grande parte dos gestos e a intensidade desses gestos marcam os nossos filhos de uma maneira que é necessário, muitas vezes, muitos anos de processo de psicoterapia para poder ajudar eles a se libertar dessas marcas, dessas tatuagens, dessas manchas de um relacionamento no qual os pais não veem, mas que os filhos sentem que é abusivo, que é invalidador. Então, a gente tem aí que começar a pensar, porque a gente não consegue enxergar. Mas, na maioria das vezes, nós somos autoritários, nós somos pessoas invasivas e com um certo grau de manipulação em relação aos nossos filhos. E sim, empaticamente eu compreendo que nós depositamos nos nossos filhos toda aquela esperança, todo aquele projeto que nós não conseguimos realizar. E vai, filho, vai, filha, que é tua. Agora você vai fazer por mim aquilo que eu não fiz. É claro que isso não é dito conscientemente, mas isso é transmitido numa linguagem que não é preciso verbalizar na maioria das vezes. E aqui eu marco um registro importante, que é a importância de você procurar na Netflix uma série chamada O Começo da Vida. Porque normalmente a gente pensa que bebê não entende nada, porque não compreende a língua, porque não fala, mas você vai ver nessa série que os bebês, os nossos filhos, enquanto bebês, eles têm um repertório, por conta da evolução da espécie, muito rico e profundo no aspecto comunicativo. Um exemplo desse é que os nossos bebês eles conseguem memorizar e capturar microexpressões nos nossos rostos, de modo a compreender e antecipar algumas das nossas falas, por exemplo. E aí ele consegue distinguir entre desgosto e gosto, tristeza e alegria. E sabe, por mais que a gente verbalize para a criança, para o bebê, de que, poxa, eu gosto de você, mas o nosso rosto está emitindo outra espécie de sinal. O nosso corpo também está emitindo outra espécie de sinal. E imagine uma criança que é invalidada nos seus desejos ao longo de décadas, de muitos anos, na qual ela precisa se adaptar a esse tipo de processo. Isso vai ficar uma marca, isso vai ficar registrado, isso vai ficar marcado neste indivíduo, de modo a que ele precise de muito tempo e de muita energia
para poder se reorganizar frente aos dilemas que a vida irá propor a ele. É dever dos pais, é dever dos cuidadores lidar com essas questões de modo a alimentar, nutrir. E eu não estou falando de comida sólida ou líquida. Nós estamos falando de aspectos afetivos e psíquicos, de modo a que esse indivíduo esteja nutrido o suficiente para poder lidar com essas demandas que a vida vai lhe propor. É assim que isso me lembra o Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Evangelho traz com linguagem característica da época de Jesus, mas que tem o mesmo significado, quando diz que é dever dos pais retirar as ervas daninhas que crescem junto com a essência, o joio, o que é brilhante nos nossos filhos. Então, nós, enquanto figuras de cuidado daquele ser que reencarna próximo a gente, seja como filho, seja como sobrinho, seja como neto, a gente precisa compreender que ele é um espírito e que naturalmente vão surgir questões e que são específicas dele e a gente vai aprender a lidar com isso, a negociar. Na outra live eu falei sobre eventos importantes que a gente precisa registrar. Primeiro, aos 2 anos de idade, ou 1000 dias de vida, que é mais ou menos coincidente. Se a gente for catalogar e se cada um começar a prestar atenção cuidadosamente sobre isso, irá notar que crianças, mais ou menos, porque isso varia de indivíduo para indivíduo, elas têm reações de rompimento à ordem dos pais aos 2 anos de idade. E aí a ciência, notadamente a psicologia, chama isso de terríveis 2 anos de idade. É aos 2 anos de idade que muito possivelmente a criança começa a dizer não, não vou fazer, não quero, começa a exercitar birra e começa a invalidar a ordem dos pais. Nós, como espíritas, a gente diz, não, isso aí é um inimigo do passado, não é possível. Como é que pode reencarnar um inimigo do passado? Porque aos 2 anos de idade já está fazendo isso, mas não é. Esse é um fenômeno psicológico comum à espécie humana, que faz parte do processo de desenvolvimento, inclusive corpóreo, do indivíduo, no qual metade das conexões neurais, a mais ou menos os 2 anos de idade, se rompem para que novas conexões sejam formadas. Se triplique ou se quadriplique essas conexões neurais, e isso demanda um gasto energético, bioenergético, fora do comum. Isso estressa, isso sobrecarrega o sistema límbico do cérebro humano, que é responsável pelas emoções. E a criança, sim, tende a ficar mais nervosa, irritadiça, até agressiva por conta desse fenômeno. Esse fenômeno ele se repete com menos intensidade do ponto de vista neural na adolescência, mas ele também faz parte de um processo de rompimento. E sim, eu já vi diversas vezes pais, inclusive espíritas, preocupados, achando que aquele filho adolescente ele precisa obedecer invariavelmente às questões trazidas com o pai, porque afinal de contas ele só tem 12, 13, 14 anos. E fica muito difícil quando o protótipo de sistema familiar ele se baseia em leis irrevogáveis, em ordens jamais questionadas. Tudo isso vai fazer com que o filho ele se torne desnutrido nas suas relações posteriores, notadamente na atitude da fase adulta. Ele possivelmente pode desenvolver problemas sérios no tocante à autoestima, na confiança,
na busca de relações afetivas, no processo de rompimento com relações importantes para ele. Pode ser que ele sofra bastante. Esse processo ele precisa ser pensado, planejado, trabalhado desde a gestação, de modo a que os pais encontrem aspectos que são importantes. Notadamente aqui eu destaco esse, a possibilidade de repetido, insistente e voltar sempre que possível ao diálogo e à negociação. Mas, Léo, não funciona comigo. Não é receita de bolo. E principalmente se você começou a dialogar com seu filho tardiamente, vai se tornar mais difícil. Por mais que você tenha negociado com seu filho desde a gestação, sim, pode não funcionar. Porque nós sabemos, nós espíritas sabemos, que há um repertório todo pré-instalado no indivíduo, de vícios de comportamento, de qualidades de pensamento e de ideias, de profundidade de afetividade que ele traz de existências anteriores. Mas isso não impossibilita a gente, de modo nenhum, e é sobre isso que o Espiritismo fala, de tentar negociar isso, de tentar lançar uma semente para que a partir daquela semente algo fique. E se não crescer nessa vida, cresça nas próximas. Assim são as questões relativas à adolescência, como, por exemplo, nessa pandemia. Um amigo meu me ligou, tem poucos dias, porque a filha dele, adolescente, de 15 anos, que já está todo no processo de namoro, e esse meu amigo ele não tem esposa, porque a esposa já desencarnou há alguns anos, e ele convive com a única filha, né? E a filha não respeita a quarentena. E esse meu amigo, ele tem uma doença crônica e a filha saindo o tempo todo. E ele muito preocupado com essas questões, porque ele estava temeroso com relação ao coronavírus e a possibilidade de contaminação, porque ele tomava os cuidados. E ele não sabia até onde ela estava tomando os cuidados, inclusive saindo insistentemente de casa ante ao pedido dele. Veja, vejam. E aí, minha avó tinha um discurso, tinha uma fala, um ditado muito antigo, e foi isso que eu disse a ele, não como solução miraculosa, mas é importante a gente utilizar de coisas que funcionaram no passado, abandonar determinados ritos do passado, que já não vão funcionar mais aqui, como é a questão da ordem invariável vir dos pais. Mas o que eu acho que é importante a gente trazer da época dos nossos avós, dos nossos bisavós, era o que minha avó dizia, emprenhar pelos ouvidos. Que é você fala, 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 até o dia que isso vai ficar marcado e vai. Os adolescentes normalmente eles utilizam como repertório a ambivalência, isso é bem comum, todo gesto de invalidação, de agressividade, de briga, ele na realidade fala sobre o amor que seu filho tem sobre seu filho ou filha tem sobre você. Não torne pessoal, apesar de que alguns gestos, sim, são pessoais. E aqui eu preciso alertar vocês que vocês vão precisar estudar bastante, aumentar o repertório linguístico, porque é uma prática comum na adolescência os adolescentes estudarem muito para dizerem assim: ah, meu pai, você está com um jeito meio esquizoide. Aí você olha, meu Deus, o que será isso?
E aí, você falando e dialogando com ele e tentando até ser mais assertivo em algumas opiniões, ele, eu não discuto meu pai, pleiotropia. Você vai dizer o que nesse momento? Se você nem sabe o que é essa palavra. Então, é necessário e a divindade ela é muito é, graciosa, rica, profunda quando concede a gente a possibilidade de ter filhos, porque é nesses pequenos conflitos e a adolescência é uma época de conflito, isso é esperado. Os adolescentes que não rompem os laços com as figuras paternas, desse luto do lugar da criança, sempre obediente, que faz tudo o que os pais querem, que diz sim, meu pai, certo, minha mãe. Esse é um sério candidato a um adoecimento importante na fase adulta. É importante que os nossos filhos na adolescência eles rompam com as nossas ordens, comecem a fazer as próprias escolhas e não mais as nossas, que tomem atitudes e que possam ser responsabilizados por ela. E aí cabe uma questão importante aqui. Sabe você pai, você mãe, que sempre dá um jeitinho nas coisas que o filho faz? Pois é, isso adoece bastante. É importante que você é, veja isso como um modo de retroalimentar o lugar do bebê que seu filho de 18 anos não pode, hipótese nenhuma, mais ocupar. É importante você começar a repensar o modelo de relação que você tem com seus filhos, se você é uma pessoa que antecipa as necessidades do seu filho, que você tem uma mãe super cuidadosa, comece a faltar. E isso me faz retornar de novo a Donald Winnicott, que ele dizia que por volta dos anos de 1960, perguntaram a uma pediatra francesa e também psicanalista, famosíssima, Françoise Doutor, que tinha um programa na rádio, o que era preciso para poder ajudar os pais, para que o impacto da relação dos pais não adoecessem os filhos ou pudessem levar os filhos a um caminho mais saudável. Françoise Doutor ela disse que seriam necessários 50 anos de treinamento e diálogo com os pais para só então eles estarem prontos para terem filhos e cuidar desses filhos. Vejam que muito possivelmente a raça humana ia acabar, né? Porque grandes possibilidades das mulheres terem filhos aos 50 anos, elas são interrompidas, principalmente naquela época, né, 1960, era mais complicado. Hoje a gente já tem grandes possibilidades de reverter isso, mas ainda assim é muito difícil. E Donald Winnicott, um jornal inglês, fazendo a mesma pergunta a ele, ele disse: a mãe só precisa ser suficientemente boa. E é esse convite que eu faço a você. A gente não precisa estar acertando todas, estar pronto, antecipando dilemas dos nossos filhos, super protegendo, cuidando vorazmente das necessidades dos nossos filhos. Nós só precisamos ser suficientes. E suficientemente bom para o pai e para a mãe significa faltar. Porque quando a gente não falta, quando a gente não falha, os nossos filhos eles vão esperar que você resolva as coisas que aconteçam na vida deles. E tudo isso são sinalizações importantes que a gente não compreende de fato, mas que um psiquiatra inglês, que inclusive foi trabalhou com John Bowlby, o responsável pela teoria do apego, uma das principais teorias em psicologia sobre relacionamentos afetivos, Colin Parks criou um termo chamado mundo presumido. É nessas relações
desde a infância, notadamente a partir dos 3 meses de idade, em que os nossos filhos eles interagem com a gente, alimentando, fazendo upload numa espécie de uma nuvem. Essa nuvem vai ter todos os argumentos psíquicos e afetivos que vão retroalimentar os nossos filhos nas questões que surgirão a partir das demandas da vida. Isso significa clara e exatamente porque os nossos filhos reencarnaram conosco e por que que eles são os nossos filhos. Eles precisam desse protótipo, que muitas vezes é a aquisição dos dois pais, das duas mães, que é característica daquele espírito, para poder ajudar eles a fortalecer essa nuvem. E no momento em que ele estiver numa fase posterior, ele possa fazer download desses elementos e se relacionar. E às vezes fantasiar e lidar com conflitos, de modo a que não adoeça corporalmente, biologicamente, mentalmente, psicologicamente, e possa prosseguir na vida com todas as perdas que a vida propõe a qualquer pessoa neste momento, que é um momento de provas e expiações. Mas, normalmente, o que é comum no Ocidente e aqui no Brasil é a gente ter um comportamento voraz dos pais, porque os pais julgam saber o que é melhor para os filhos. E sinto dizer para vocês, a gente pode fazer um planejamento, mas somente o espírito ele é capaz de tomar as suas próprias decisões. E por mais que a gente tente manipular os nossos filhos, e claro, ninguém vai dizer que manipula os filhos, a gente vai dizer que cuida, que ama, mas é o resultado desse tipo de amor e desse tipo de cuidado que vai impactar os nossos filhos de maneira voraz e de maneira às vezes adoecedora. E é preciso refletir sobre essas. Eu preciso falar para vocês que muitas pessoas chegam até a gente na tentativa de lidar com esses conflitos, sem entender que esses conflitos existenciais que elas passam muitas vezes foram construídos e ou retroalimentados nas relações afetivas dentro da própria família. E isso me lembra que alguns anos atrás eu tive numa ONG e a gente trabalhava lá dialogando com os voluntários da ONG e eles me traziam muitas questões relativas à família, né? Porque família realmente é o protótipo, é o laboratório da onde a gente começa a ensaiar para a vida futura. E a família propõe a gente muitos dilemas, muitas dificuldades. E eles traziam para mim essas questões. E quando a gente estava lá, né, arrumando os farnéis para poder distribuir na comunidade carente, essa ONG, inclusive, atendia pessoas, prestava atendimento médico. Na realidade, ela ainda presta atendimento médico. Um dos atendimentos médicos era o atendimento psiquiátrico. E aí o psiquiatra dessa ONG mandou me chamar. E eu tô lá arrumando o farnel, separando as coisas. E aí eu disse, diga a ele que daqui a 30 minutos eu vou lá. Aí a pessoa disse, ele mandou chamar você urgente. Aí eu olhei para meu amigo, né? Ele disse assim, não, Léo, vá lá, que eu dou um jeito aqui. Eu vou me arrumando aqui do jeito que pode, porque tinha muito trabalho para fazer. Bom, chegando lá na sala, o psiquiatra estava com a mãe e com o filho, né? Os dois pacientes. E ele, Léo,
Sente e escute isso. Eu sentei. E a mãe trazendo que o comportamento do filho era reflexo do comportamento do marido dela, ou seja, do pai da criança, que era um comportamento inadequado, despreocupado, irresponsável, e que o filho estava seguindo neste caminho. Inclusive, do ponto de vista de que ela ficava sobrecarregada. Essas eram as palavras dela. Eu ouvi atentamente o relato, que se demorou e trouxe outros detalhes. Quando ela terminou, eu disse para ela: Poxa, é bom ficar nesse lugar de herói, né? Ela tomou aquele susto, olhou assim para mim. O psiquiatra também olhou para mim, porque eles não esperavam que eu dissesse isso. E aí eu completei. Porque veja, na família, se seu marido é o vilão, seu filho é a vítima, o herói só pode ser a senhora. E no que isso te satisfaz? No que isso te causa um certo prazer? Porque ninguém quer ocupar o lugar de vilão. Eu acredito também que ninguém quer ocupar o lugar de vítima. Será que não há algo na senhora que está contribuindo para o comportamento do seu filho ficar desta forma? E isso fez ela, na semana seguinte, mandar me chamar. E durante algum tempo eu dialoguei com ela e ela trouxe para a consciência, viu esses comportamentos dela como uma certa disputa com o marido pelo amor do filho. E é isso que muitas vezes acontece. Sem se darem conta, sem ser maléfico, intencional, consciente, os pais, eles formam alianças com os filhos de modo a invalidar o outro do casal, do par, de pais e ou mães. Enfim, isso, de certa forma, aprisiona o filho, acorrenta, porque, veja, uma criança de 5 anos, e a gente pode falar nas diversas idades, não sabia para onde ir, e isso estava trazendo uma série de problemas, inclusive no processo educacional dessa criança. E por isso que eles estavam no consultório do psiquiatra. Alguns comportamentos agressivos. A hipótese inicial era o desleixo por conta da mãe, quando na realidade, a partir do que eu trouxe para ela, provocando-a, fez ela repensar no comportamento dela, e é isso que eu preciso convidar a todos que refaçam, repensem, tomem cuidado em que papel nós estamos cristalizados. Será que é no papel de herói? Né? E o que, que a gente tem lançado para o nosso companheiro? É muito difícil na nossa atual sociedade dar conta do alto repertório dos nossos filhos sozinho ou sozinha. Poucos são os casos de um pai ou de uma mãe que consegue suprir as necessidades dos filhos. E vejam, eu não estou dizendo aqui para você buscar um novo casamento. Caso você seja solteiro, viúva, solteira, viúva ou viúvo, enfim. Eu estou querendo que você traga outra figura de autoridade para ser referência do seu filho. Pode ser seu irmão, pode ser sua irmã, porque é muito comum a gente tomar atitudes acreditando ser o melhor e está, de certa forma, impactando os nossos filhos de forma negativa. E quando a gente vai se dar conta disso, muito caminho já foi percorrido e sérios danos foram causados
a esse espírito que reencarna como nosso filho. Quando a gente tem uma contraposição da nossa autoridade, primeiro a gente pode dialogar com outra pessoa, segundo a gente vai convidar essa pessoa, inclusive na fase da adolescência, a contrapor as questões relativas à autoridade que o adolescente vai trazer. Não há uma receita pronta para isso, porque o filho nasce não vem com manual, e é bom que seja assim, porque sendo assim a gente tem que exercitar a inteligência, sair do lugar do conforto, se esforçar, negar os seus próprios interesses, abrir mão das suas demandas pessoais em favor do outro. E, poxa, isso tem uma palavra que é caridade. Caridade é exatamente isso. Então, quando a gente tem os nossos filhos com os nossos dilemas e os conflitos dele, a gente precisa distinguir o que é dele do que é meu. E como é que eu posso auxiliar esse indivíduo para que no futuro próximo ele possa transcorrer na vida tendo sua nuvem plenamente nutrida e estabelecida. Algumas nuvens elas são cheias de raios e de tempestades e não deveria ser assim. Eu marco aqui como questão importante para todos vocês que estão me ouvindo, a importância de você estar com um parceiro ou parceira, não tem nada a ver com sexo, de modo a trabalhar essas questões com o seu filho. Bom, beleza. De um modo geral, era isso que eu queria trazer. E agora eu vou esperar as perguntas, a gente vai encerrar essa primeira parte de acordo com a condução de Luiz aí, para poder dar acesso à resposta das perguntas. Né? Com você agora, Luiz. Então, nós vamos encerrar essa primeira parte e vocês aguardam pelo menos uns 4 a 5 minutos antes de retornar, que é o tempo que eu salvo o vídeo aqui, ok? Vamos encerrar essa parte.